Oi, boa noite. Sem tabus no ar outra vez? Obrigada pela oportunidade de me deixar chegar aí perto de você. Queremos ficar na conversa de hoje bem coladinhos para aprendermos juntos. A nossa amizade faz muito bem para mim e espero que faça bem para você. Seja sempre muito bem-vindo a cada história que nós contamos aqui, a cada entrevista feita, a cada programa que nós elaboramos, você está em nossos pensamentos. Daqui nós pensamos assim, como vai receber? Como quem está em casa vai entender? Como vai lidar com as palavras ditas aqui? Aí nós cuidamos das palavras, cuidamos da forma como nós comunicamos para que não haja barreiras entre nós, para que não haja nenhuma interferência nesse nosso diálogo, porque eu acredito que daqui nós estamos dialogando com você. E isso é virtual, no sentido geral mesmo da palavra, virtualmente. Nós estamos conectados pela imagem, pelo som, mas a repercussão principalmente daquilo que nós falamos aqui e acontece na sua vida. E o que você faz daí, o que você nos conta da sua história, como você se liga a nós, também faz com que nós tenhamos essa conexão direta de coração a coração. E o Sem Tabus, por ter essa proposta de ser um programa tratando de questões ainda mais íntimas, causa ainda melhor essa boa impressão e essa boa relação. Queremos nos unir a você. Quando falamos de sexualidade e está presente o fundamento bíblico, o fundamento da fé, de uma crença, de uma religião, há quem imediatamente aparte uma coisa da outra ou desconsidere qualquer coisa que seja dita, porque está sendo dito por crentes, por pessoas bitoladas numa fé, que acreditam num Deus invisível, num Deus que tem leis, regras e que nada pode. Mas eu fico tão feliz quando essas barreiras vão sendo derrubadas, vão ruindo por si mesmas e dando a nós a oportunidade de nos comunicarmos e você conhecer a nós também, conhecer o nosso discurso e nós também conhecermos os seus discursos, as suas ideias, os seus sentimentos. E aí nós vamos descobrindo que mais do que religião, mais do que crer na Bíblia ou não crer na Bíblia, mais do que termos religiões diferentes, nós somos pessoas, cada um de nós carregando uma história, carregando muitas vezes muito sofrimento também. Sim, nós todos temos sofrimentos. Alguns guardam bem no fundo da alma e não contam para ninguém. Outros não conseguem mais disfarçar e vem à tona. E o sofrimento aparece mesmo. Numa hora ou noutra ele vai aparecer. Ele aparece no rosto, na falta de sorriso, na lágrima doída de um momento sozinho ou acompanhado, de uma negação, de uma frustração ou de uma devassidão na alma que nos leva a tomar atitudes e caminhos tão escuros, tão difíceis. E a sexualidade nossa, nesse universo todo, muitas vezes vai sendo rasgada, vai se perdendo, vai ficando de canto, ou vai tomando o lugar de toda a existência humana. E aí tem gente que vai dizer que sexo é tudo na vida e ele não consegue viver sem. E aí vem outro tipo de sofrimento, outro tipo de angústia. Tem o cristão que vai viver a sua experiência de fé e, diante de todo esse cenário, ele se perde dizendo, então não vale nada. Quanto mais eu oro, mais sofro. Oro pedindo a Deus para tirar de mim isso que me causa tanta angústia, mas nada muda. E é o homossexual cristão que vai dizer, os meus sentimentos, os meus desejos não se apartam de mim, mesmo enquanto eu creio em Jesus. O outro que vai dizer, eu queria muito servir numa comunidade religiosa, mas eu não sou entendido, não sou abraçado, eu não me sinto acolhido por causa das minhas diferenças. É a prostituta que não encontra o seu lugar, é o adúltero, é o efeminado, é o qualquer que se encontra numa situação de viver uma experiência na área da sexualidade distorcida, disfuncional. Onde vai buscar ajuda? Queremos aqui ser uma ajuda para você, uma voz para você, e que seja uma voz de esperança. E nada melhor do que ser voz de esperança quem passou por um universo desse gênero, do qual eu citava agora há pouco.
sobre o qual eu falava agora há pouco. E aí eu, outra vez hoje, quero trazer ao programa o convidado com quem conversamos na semana passada. Ele passou por uma infância quando era rotulado de ser gay desde pequenininho. E um dia ele se identifica e diz, sou gay. E vai viver a sua homossexualidade. E cai nas drogas. Claro que não estamos dizendo que, por ser homossexual, caiu nas drogas. É a história do Ramon Pedro, que volta hoje ao programa. Pornografia, drogas. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. E nós queríamos falar desse encontro e que seja de um jeito, dando continuidade ao que dissemos na semana passada, que seja de um jeito bem bonito, que você consiga ver a essência de um homem mudado e transformado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Amor. E fique bem firmada essa palavra, em amor. Eu recebo outra vez Ramon Pedro, aqui no Sem Tabus de hoje. Bem-vindo de volta, viu? Obrigado. Prazer recebê-lo, sente à vontade. O convidado de hoje é Ramon Pedro. Ele é cantor e missionário. Nascido em Aimorés, no interior de Minas Gerais, atua hoje em Salvador, na Bahia e também por todo o Brasil. Para um contato profissional, seu e-mail é contato@seminarioimpacto.com.br. Já quero adiantar que aqui do lado temos outra poltrona, porque nesse primeiro momento da conversa ele está só. Mas daqui a pouco nós vamos receber a sua esposa, Rayane, que já está aqui com a gente. E eu quero ouvir de como foi um pouco mais do encontro de vocês, de saber da sua experiência enquanto homem casado e nessa nova fase da sua vida. Mas vamos recapitular um pouquinho o programa da semana passada, que eu até citei agora há pouco também, de uma infância, uma adolescência, até a sua homossexualidade. Mas você também experimentou drogas pesadas e quando eu estava encontrando mais aspectos da sua história, me chamaram a atenção aspectos ligados à nossa conversa anterior e que nós vamos recapitular. Por exemplo, quando você volta, naquele dia que você toma uma decisão de romper com o que você tinha vivido até então, homossexualidade, morando com uma pessoa há 4 anos, era isso, mas você recebeu uma luz de Deus, você pega a sua mochila, deixa tudo e todos para trás e volta para casa. Fiquei pensando na nossa última conversa, Pedro, que talvez tenhamos deixado que foi algo mágico e milagroso. Mas quando você voltou para a casa da sua família, quais foram mesmo as dificuldades que você enfrentou? As drogas, elas trouxeram algumas consequências físicas e eu comecei a ter sérios problemas com a questão do sono, para dormir. E então eu tive que buscar ajuda também na medicina e fui até um médico e ele me receitou alguns remédios e eu comecei um tratamento por causa desse déficit que estava acontecendo no meu sono mesmo, a questão de não ter nenhum sono. Você devia estar extremamente ansioso, né? Sim, eu usava cocaína e o próprio êxtase também traz essa questão da ansiedade, mexe muito com o sistema nervoso, né? E então eu busquei essa ajuda médica, porém eu percebi que ali estava sendo trocada uma droga por outra. E eu comecei a fazer o tratamento com medicamentos, com a recuperação, né, de sono, mas percebi que eu estava caindo em outra dependência. Então eu orei mais uma vez a Deus, pedindo a Ele para que recuperasse meu sono e passei por esse processo de medicamento, fiz o tratamento, foi muito difícil porque vários efeitos colaterais eu tive, ruins, sabe, de sono demais e, enfim. Eu simplesmente fui ao médico e desisti do medicamento e, para a glória de Deus, já fazem 3 anos já que eu não uso e meu sono voltou. Mas isso acompanhado ainda pelo médico, né? Nada abrupto. Não. Ou seja, estamos falando de um processo racional, bem cuidado, com as ajudas necessárias. Isso. Existe até a necessidade, quando você abandona esse tipo de medicamento, de desmamamento, né? que é dado esse nome. E eu passei por esse processo pedindo esse desmamamento para poder não ficar dependente das drogas. E aí ele fez me desligou desses medicamentos e
e eu consegui, através de uma boa alimentação, exercício físico, né? Eu fui buscando outros meios para poder me reabilitar sem necessidade de medicação. A salvação é física também. Quando a gente fala em Isso. salvação, parece só o aspecto espiritual, mas a salvação inclui dar uma vida nova por Sim. inteiro. Você sai das drogas, mas tem que recuperar a estabilidade emocional, a estabilidade mental. A medicação você toma no momento apropriado, depois você é ensinado a deixá-la Sim. e volta-se para o que é da vida. Atividade física, boa Isso. alimentação, bons cuidados. Quero até aproveitar já no comecinho que você me deu um gancho maravilhoso para orientar você aí de casa a respeito dessa necessidade e dizer que nós queremos ajudar você com isso. Eu tenho aqui em mãos o que nós consideramos ser um curso a respeito de aprender a viver melhor e cuidar da saúde. É a revista Fique Leve. Você faz o seguinte, entre em contato com a gente por telefone ou pode acessar o nosso site na internet, é novotempo.com/semtabus.nt. Você vai encontrar um banner. Clica sobre aquele banner, vai aparecer um questionário para você responder com o seu endereço postal, algumas informações desse gênero. Manda para nós eletronicamente, nós iremos te enviar a revista Fique Leve. Ou, se é mais prático para você, pode ligar para a gente. É bem rápido e fácil, só ligar, pedir, não paga nada. Do que se trata? Nós vamos aqui ensinar você a cuidar melhor da sua alimentação. Atividade física, quais os benefícios, por quê, como começa? Nós temos aqui um trabalho feito por psicólogos, por pessoas envolvidas com o desenvolvimento humano, mental, emocional e temos também o trabalho aqui feito por pastores, pessoas que estão interessados também no seu desenvolvimento espiritual. Com isso, nós dizemos que cuidar da saúde é cuidar de um todo, é cuidar da mente, do físico, do espiritual, do emocional. Então, liga para a gente e pede a sua revista Fique Leve. Fica a dica. O Ramon Pedro, cuidando da vida com Deus e em Deus, seguiu este caminho aqui, fazendo atividade física, comendo bem, dormindo melhor e aproveitando melhor a vida. Semana passada, tocamos também num ponto que para você foi muito difícil largar, a pornografia. Pornografia, você bem disse naquele programa que é mais difícil até do que abandonar uma outra droga. Como é que foi sendo feita a desintoxicação mental para você? Eu comecei fazendo alguns exercícios, por exemplo, eu tinha um tempo já no meu dia que eu percebia que eu estava em acesso à pornografia e momentos específicos no meu dia que eu percebia que a minha mente queria estar em acesso, né, ligado a algum conteúdo erótico, alguma coisa voltada à pornografia, e eu comecei a mudar a direção. Quando eu percebia que ia chegando o momento em que eu ia ter acesso ou fazer algo do tipo, esses são exercícios, eu comecei a praticar outras coisas, como, por exemplo, a leitura da Palavra de Deus, que me ajudou muito, porque Deus sempre falava comigo a respeito de alguma coisa que eu precisava estar ouvindo naquele momento, e são exercícios que eu comecei a praticar e que, para mim, deram muito certo. Você reconhecia quando você estava sendo tentado, vamos dizer assim, estava sendo tentado a voltar à velha vida, a acessar velhos conteúdos, aí você se reconhecendo e dizendo, opa, o homem carnal que está gritando aqui, vou calar a boca dele. Isso. Aí você ia à palavra. Meditação da palavra. Meditar na palavra. Era fácil, porque eu já ouvi relatos de pessoas que tentam mas eu não consigo pensar, o meu pensamento fica confuso, eu quero voltar e eu acabo fechando a Bíblia e saindo de perto. Na verdade, não pode se tornar uma religiosidade, né? Você um exercício religioso e automático. Mas, por exemplo, não ler a Bíblia, mas pode ir para a oração ou buscar no espiritual, porque eu acho que, nesse caso, você não vai conseguir lutar contra algo que é bem mais forte, talvez, do que você. Porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 6, 18, que Paulo diz, fuja da imoralidade sexual, porque todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Então, assim, ele está falando para fugir, não é lutar contra, percebe? Então, assim, existem lugares de refúgio em Deus que nós podemos encontrar esse momento de
de necessidade de estar afastado um pouco desses conteúdos em Deus para poder obter algum resultado. Um pouco não, bem muito, né? Tem que fugir para longe. Correr. A memória existe, mas ela vai sendo, vai perdendo força, né? Vai perdendo força com esse exercício, com esse afastamento. Sim. Uma coisa também que eu comecei a perceber em mim que mudou foi a aparência masculina. O homem, que antes para mim era alguém que eu me relacionava sexualmente, eu comecei a perceber que existe uma diferença entre você admirar um homem pela sua beleza ou pela sua estatura e você desejar sexualmente essa pessoa. Então eu comecei a perceber que existiam coisas em mim que permaneciam com as mesmas conotações, mas com direcionamentos diferentes. Por exemplo, eu olho hoje um homem na minha frente, se ele tiver uma aparência bonita, eu compreendo que ele é bonito, porém não o desejo sexualmente. Essa é a diferença e isso foi coisas que mudou em mim. Me parece que ao dizer a respeito da reconstrução da sua identidade, você vai dizer também a respeito de como você foi se fazendo homem, aprendendo a ser homem. É um processo de aprendizagem, né? Sim. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala a respeito dos efeminados, né? E eu percebia que esse comportamento para mim era um comportamento que danificava algo em mim, em Deus. Essa necessidade de buscar uma identidade minha, masculina, foi baseado na palavra, né? Buscando o pleno conhecimento de quem eu sou, Ramon, o conhecimento da minha real identidade. E então eu comecei a mudar alguns comportamentos. Por exemplo, eu não antes sim usava roupas onde a moda dita que tem que ser usada, apertadas, roupa muito chamativa, coisas que para mim, talvez para outra pessoa não tenha nada a ver, mas para mim era algo que me identificava muito como um gay, digamos assim. E isso foi mudando aos poucos. Eu vim de uma sociedade onde eu trabalhava com moda, onde isso era minha verdade, era onde eu me expressava também. E esse desligamento disso foi importante até pela minha caracterização como homem, porque não está nas vestes a questão do efeminado, está é mais comportamental do que questão de vestimenta. E eu busquei depois, após a troca de guarda-roupa, digamos assim, o comportamento com a expressão masculina, porque eu era muito efeminado, falava com trejeitos de mulher, até pela questão de ser drag, eu buscava na mulher muitas referências para que eu me expressasse socialmente. E isso não foi só na questão da montagem como personagem, mas também na minha vida no cotidiano. Começou a se tornar um ciclo vicioso naquele comportamento. E retroceder disso foi um processo doloroso, lento, mas muito, muito, muito vitorioso em Deus, porque eu não vivo uma hipocrisia. Meu comportamento hoje não é uma farsa, digamos assim. Tudo o que eu faço hoje é natural em Deus. Eu não forço a fala, eu não forço a postura, eu não crio hoje um personagem, Ramon. Eu vivo a minha identidade hoje como homem. E isso é natural em Deus, não é algo que foi forçado. E eu também não acordei da noite para o dia e me tornei assim. Eu fui aprendendo como uma criança quando nasce. Assim foi essa mudança. Que maravilhoso isso, de poder dizer de verdade. E nós não estamos dizendo de um homem que alcançou a perfeição, é de um homem que está sendo moldado, formado, sendo feito por Deus. Isso é algo que precisa ser dito também, enfatizado também, para dizer a você de uma caminhada, de um processo de nascer de novo e aprender a caminhar, aprender a falar, aprender a ser, aprender a viver, agora de acordo com o reino que você escolheu para viver. Nesse caso, o reino de Deus. No reino de Deus é uma descoberta após a outra. Não é uma questão de deixar de ser homossexual e ser heterossexual. É uma questão de ser uma nova pessoa antes de qualquer outra coisa. Não é só trocar a roupa, deixou de usar isto ou aquilo e ser.
E é muito bonito ouvir você dizer e sentir e saber. Eu não teria trazido você se eu não tivesse assim, uma mínima confiança de que eu estou falando com alguém que tem uma história verdadeira para contar. Você, daqui a pouco vamos conhecer mais a versão da sua esposa. E aí, vou até já te dando um gancho para falar. Como foi voltar a se identificar com mulheres? O meu relacionamento com mulheres, no meu trabalho, era um relacionamento muito próximo com clientes. No caso, na questão da maquiagem. E, para mim, olhar para uma mulher com o cunho sexual, com a intenção de ter algum relacionamento, foi necessário também ser um processo em Deus, porque eu não via a mulher como uma possibilidade de me relacionar, mas sim somente com o trabalho. Então, eu creio que Deus separou o melhor que Ele tinha, que é a minha esposa, porque hoje eu não olho para a mulher, digamos, as mulheres com a intenção de sexo, eu olho para a minha esposa, compreendendo que ela foi quem Deus separou para que eu vivesse isso que é a restauração na parte sexual da minha vida. E como foi esse aprendizado? Assim, como você foi desconstruindo? Porque assim como você relatava antes, que foi construindo a sua imagem masculina, de dentro para fora, o que você sentia, o que você pensava, eu imagino que você precisou desconstruir o que você tinha de ideal de mulher para ser suas amigas, sua colega de trabalho, mas relacionar-se afetivamente, como foi que você se deu essa oportunidade? Foi quando a minha esposa apareceu. Ah, ela é que foi a chave. Porque Rayane, ela, fisicamente falando, ela tem todos os quesitos que eu, como homem, gostaria talvez de ter como minha esposa. Então, te chamou a atenção. Me chamou a atenção. Opa, despertou o lado homem ali dentro. E foi algo também natural em Deus, assim, eu não pedi ao Senhor um casamento, não foi algo que eu quis, assim, eu sabia que Deus iria proporcionar tudo isso, mas quando, no caso de ver ela em específico, foi quando despertou esse desejo de me relacionar com alguém sexualmente e constituir uma família. Então, diríamos assim que ela despertou em você algo para o qual você nem tinha pensado, planejado para aquele momento da sua vida. Não, isso. Deus, então, vai conduzindo de todas as maneiras numa direção em que faça o indivíduo chegar, o filho amado dele ou a filha dele amado chegar onde ele quer. Para você, foi te proporcionando a possibilidade de um casamento. Isso. Eu costumo dizer que ele não teria outra pessoa tinha que para ser trazer a não ser ela. E ela foi o quebra-cabeça montando na minha vida. Que ótimo. Estou ansiosa para ouvir a Rayane. Me diz uma coisa. Você sentiu medo de preconceito? Porque eu estou aqui pensando, meu Deus, quando a Rayane soube da história dele, o que será que rolou? E você também devia, de alguma maneira, se preservar? Ou você foi assim, quem quiser me amar, vai me amar como queira, tinha vergonha de contar? Como é que você se escondia ou você deixava o seu coração à mostra? Olha, na sociedade gay, no passado, Ramon, nunca tive uma situação de preconceito, de viver um preconceito referente à minha sexualidade, sendo já um militante. Não digo na minha infância, mas como militante. Sim. Mas como ex-gay cristão, eu sofro mais preconceito hoje, tendo esse rótulo, digamos assim, do que antes. Porque parte tanto da sociedade gay não aceitando a minha postura, quanto da igreja, muitas vezes, não acreditando na mudança. Porque eu costumo dizer que, infelizmente, o sistema ainda não está preparado para receber pessoas que têm algum déficit na área sexual voltado para a homossexualidade. E por isso que é necessário que se levante líderes, pessoas que, em amor, saibam compreender as dificuldades de cada pessoa que vem com esses problemas, né? Ou que vem com essas características, e que, através disso, com certeza, vão obter êxito, porque o amor é uma das ferramentas que transforma o ser humano. Em algum lugar desse mundo aí, um jovem me procurou, e ele dizendo algo que, no primeiro momento, pode parecer muito impactante, difícil, mas é a realidade do nosso mundo. Ele era da igreja e se envolveu com 6 homens casados da igreja. Foi uma situação bem difícil, mas eu conversando com ele e com esses homens também, com um jeitinho todo especial,
a orientação que eu dei para todos é o seguinte: eles tinham que estar na igreja e tinham que se abraçar no sentido de acolhimento. É claro que esse caso é um caso diferente, um caso de um esposo ou uma esposa que tem a questão do homossexualismo. O que essa pessoa precisa? É claro, tem as questões mentais, uma ajuda, um acolhimento no sentido profissional. É claro que ela precisa do abraço da esposa ou do esposo, mas acima de tudo a igreja como comunidade, ela tem que acolher essa pessoa, auxiliando, apoiando, por uma razão bem forte. Porque se a igreja não abraçar essa pessoa, quem vai abraçar? Aí ela vai ter mais dificuldade ainda de lutar contra algo que ela, de repente, não tem o desejo no seu coração. Então a sugestão que eu dou é que a igreja cumpra o papel dela, sendo uma cristã verdadeira, sendo um cristão verdadeiro e abraçando essa pessoa, acolhendo e ajudando ela a vencer esse desafio que ela tem na vida dela. Que Deus abençoe e foi bom participar com vocês aqui no Sem Tabu. Que maravilha! E hoje você trabalha para alcançar essas pessoas, Sim. né? Eu acho válido também lembrar que tem pessoas que estão ok com sua sexualidade, sua homoafetividade, sua homossexualidade, e elas não estão pedindo opinião de ninguém, elas não estão querendo ouvir o discurso de ninguém, e elas estão tocando a vida delas. Isso é respeitado. Deixa as pessoas no caminho, na escolha delas, porque elas não querem, e isso precisa ser respeitado, elas não querem. Há outros que querem mudança, que são despertados para a mudança, e é necessário respeitar aquelas e estas pessoas, e a quem esteja desejando isso. Você hoje tem um trabalho chamado Impacto, você trabalha para isso, a sua igreja, lá em Salvador, a Igreja Batista Lírio dos Vales. Lírio Pastor dos Rogério. Vales, ó, e vocês ali têm essa preocupação de atender essas pessoas. Como tem sido para você estar à frente de um trabalho como esse? O Impacto é um seminário que nós ministramos e levamos treinamentos a líderes e pastores e também para a igreja durante 3 dias. Mas na nossa igreja tem o projeto Esperança, que é o projeto onde a igreja local, e não é denominacional, é um projeto interdenominacional, nós temos outros ministérios envolvidos, a nossa igreja ela empresta o espaço, ela libera todo o auditório para ser usado, mas ali existem muitas denominações envolvidas com o propósito de alcançar vidas que estão à margem da sociedade, voltados para a prostituição. O Nordeste do Brasil é um dos estados que é mais afetado através da prostituição infantil. Segundo a Unicef, em 2010, mais de 350 mil crianças foram expostas à pornografia e à prostituição, vendidas pelos pais ou muitas vezes molestadas por aliciadores. E nós hoje temos um trabalho que é de evangelismo a travestis, prostitutas e pessoas que estão à margem da sociedade. E nós temos esse evangelismo direto, pessoa a pessoa, a gente vai até as madrugadas, a gente visita, levando alimento, levando a palavra de Deus e tendo uma assistência espiritual e social. E a intenção do Projeto Esperança hoje é nós termos um lugar de reintegração social, porque a maioria das pessoas que nós temos recebido são pessoas que estão à margem da sociedade, que não têm uma oportunidade de emprego, então, infelizmente, a prostituição é o que resta para essas pessoas e elas são levadas até essa situação. E o governo, infelizmente, tem um interesse muito mais de saúde pública e de capital, e não é tão social, porque se fosse social, teria uma interferência de mudança desse quadro. Interesse de saúde pública porque homens casados vão lá, se relacionam com prostitutas ou com travestis e muitas vezes levam doenças sexualmente transmissíveis dentro de casa e eles vão e tratam com a questão da preservação, dos preservativos e só, bastou aí. Nossa intenção é reintegração social, oportunidade de emprego, de estudo, de cursos profissionalizantes, para que essas pessoas tenham a oportunidade de sair das ruas, parar de vender os corpos e trabalhar em outros setores que não sejam esses de riscos, Esse meio da prostituição, eu acho que dilacera tanto. Lamentável. O ser, a essência de cada um, vender. Claro que também tem aquele grupo que está ali porque, de alguma maneira, tem sua satisfação. Eu já ouvi de pessoas dizendo, eu estou porque eu quero, eu gosto, eu me achei ali, é ela.
Mas há gente que é só porque está à margem. Eu lembro que você me disse de ter ouvido uma frase muito forte. Muito forte. Nós temos trabalhado diretamente com essas pessoas e uma pessoa que nós temos ajudado e aconselhado disse que a prostituição foi a mãe que recebeu esse travesti de braços abertos quando a família o abandonou. Então isso é uma verdade na vida de muitas pessoas. O Impulso, no caso, que é o seminário que nós ministramos, nós, quando eu digo, é porque eu, juntamente com Juliana Nascimento, que está aqui em São Paulo, e a gente tem esse link, os eventos são realizados nas igrejas, e a gente se une e se encontra nos eventos. Nós temos recebido pessoas também nas redes sociais, não é só voltado para a prostituição, sim, mas temos um acompanhamento também virtual, depois a gente vai deixar o site, vai deixar aí as redes sociais, de pessoas homossexuais que têm buscado ajuda, lésbicas, pessoas que têm, famílias, pais e mães que têm buscado também um direcionamento. Então nós fazemos um trabalho de aconselhamento, de direcionamento, de esperança para essas pessoas dentro do que nós temos vivido. Juliana também, que está me ajudando nesse trabalho, ela também teve uma experiência na área sexual muito forte e ela hoje tem aconselhado também mulheres nessa área. Você sabe que isso ajuda-os a continuar perseverando nesse caminho, porque à medida que nós usamos da nossa experiência, especialmente a experiência com Deus, do que nós vivemos, nós queremos compartilhar. E à medida que nós compartilhamos, o Senhor vai nos fortalecendo. Sim. Se nós estamos nele, escondidos nele, nós vamos ficar mais firmados do que tentados a qualquer outra atitude de abandono, porque tem gente que tem medo de assim, se voltar para ajudar, vai que cai em tentação de novo, né? Sim. Tem que estar escondido em Cristo. E assim, hoje, nós tivemos no Brasil algumas pessoas que tiveram também essa restauração sexual e que infelizmente retrocederam, né? Enfim, não vem ao caso, mas assim, hoje há uma preocupação e uma urgência do assunto, do tema, pelo aumento, pelo crescimento que tem sido propagado através da mídia, né, secular, através da música, que é um meio de influência muito grande. A degradação do sexo na Terra tem sido influenciada de uma forma negativa e para a degradação do projeto, não só na questão da homossexualidade, mas do projeto família em Deus, né? Então, nós temos aí tentado ajudar da forma que nós temos, as limitações que nós temos até mesmo de conhecimento na área, porque são assuntos muito profundos, envolve a psicologia, envolve a medicina, envolve a ciência. Então, hoje o espiritual, para mim, é uma das saídas e que o ser humano encontra mais êxito no espiritual do que na medicina ou em outro setor. Em outras ferramentas. Outras ferramentas. Você, em algum momento você achou que não ia conseguir avançar ou você sempre teve a confiança, estou indo, estou avançando? Porque você me fez lembrar agora destes que infelizmente retrocederam por suas histórias, por suas questões pessoais e Deus cuidará de cada um deles, mas no seu caso, em algum momento você teve esse temor assim, ai meu Deus, me ajuda? Quando eu pensei em retroceder, eu me lembrei dos momentos em que eu estava lá, no mundo ainda e nessa situação. E na minha balança da vida, pesou quem eu sou hoje em Deus e quem eu era antes sem Ele. Então, isso sempre vai prevalecer, porque Deus, Ele une propósitos na nossa vida, Ele linka pessoas e o mais importante disso é nós estarmos alinhados dentro desse propósito, buscando aperfeiçoar cada dia esse chamado, né, de levar o Evangelho, de levar essa missão que é o amor. E eu, como homem, sou falho todos os dias e careço da graça de Deus para poder caminhar na terra, mas tenho buscado a cada dia caminhar com Ele. Eu acho que é o melhor caminho, não há outra direção. E agora, nesse último bloco, nós temos a presença da Rayane, que é a esposa do Ramon. Vocês estão casados há? 2 anos, vai fazer 3. Fazer 3 anos. Bem-vinda, viu, Rayane? Obrigada. Obrigada a você por vir aqui nos ajudar a construir essa história de uma vida que se expõe
para ajudar a outras pessoas Amém. em Cristo. Né? Rayane, como foi casar com um homem que viveu a experiência que ele viveu de homossexualidade, de drogas, de pornografia? E você é uma menina, casou bem novinha, 18 anos, né? Você teve estrutura para isso, mulher? E aí? Sim. Eu, primeiramente, sempre buscava a Deus. Pedia a Ele que colocasse a pessoa certa. E quando apareceu o Ramon, ele foi dar uma palestra na minha escola. E era o meu último ano na escola. E ia vencer os 5 anos de propósito também com Deus. Você já era cristã Sim, e já tinha propósito com Deus para o Sim. seu futuro casamento? sim. Ah, Para não passar por decepção ruim no futuro. sua família ensinou isso a você. Sim, Você cuidasse para que Deus te desse um bom casamento, um bom homem. sim. E apareceu o Ramon. Foi. Você no ensino médio ainda? É. Eu vi. Como foi o passo seguinte? O passo foi, quando eu olhei para o Ramon, eu sentei na primeira carreira, na frente. E aí um amigo pediu, Rayane, entregue este copo de água para o Ramon. Quando eu entreguei, o coração começou a disparar. E eu pude sentir que era isso que Deus estava preparando para mim. Sério? Foi. Assim? Foi. Ramon só pegou o copo com água e nada mais. Eu não lembro dela. Não. Ô, Eu dó. lembro da água, mas não lembro dela. Ela não Aí sei recordar. A partir deste momento eu falei, Deus, vou fazer um jejum durante 3 meses. Se for do Senhor, o Senhor colocar aí na porta da minha igreja. Como é que é? Eu Coloca disse. na porta da minha Da igreja? minha igreja. E o que aconteceu na porta da igreja? Passaram-se 3 meses, o Ramon apareceu na porta da minha igreja. Peraí. O que você foi fazer na igreja dela? Eu tenho, né? A gente tem um ministério de música Ah. e o filho do pastor dela era meu guitarrista na época. Aham. E aí eu fui procurá-lo. Na hora que eu cheguei, ela trabalhava como obreira, né, na igreja, e ela estava arrumando assim. Eu olhei para ela, ele está aí. Ela olhou para mim. E eu olhei para ela, quando eu olhei aqui, o olho, eu falei, meu Deus, que olho bonito é esse? Aí você, neste Ela momento, tem um você a olho muito enxergou, lindo, né? é. E aí a gente teve aquele primeiro encontro ali, é verdadeiro, porque na escola eu não me lembro. Né? Claro, você foi dar uma palestra, Foi não estava isso. percebendo, e você estava jejuando por Sim. 3 meses, dentro daquele período de Aham. 5 anos de entrega a Deus, esperando um casamento. E esse casamento foi o Ramon. Você já conhecia um pouco da história dele? Não. Nesse dia que ele foi na minha igreja, ele me convidou para sair à noite para lanchar. Aí eu disse para ele, olha, primeiro eu vou falar com a minha mãe. Se ela deixar, eu vou. E deixaram. Sua mãe deixou. Como foi naquela primeira conversa, você já contou da sua vida? Ainda não. Não, a gente, eu esperei um tempo ainda, mas já se sabia na minha cidade da minha conversão, embora a Rayane não tinha, né, muito Conhecimento disso. Mas eu tive essa primeira conversa de uma forma muito natural também, e muito sincera e muito verdadeira. E aí você aceitou. Sim. Tudo bem. Casaram. Sua família aceitou, tudo bem, também. Sim. E casaram. Afinal de contas, uma família cristã que acreditou que o propósito de Deus estava se cumprindo. Um tempo muito longo de oração, de espera, confiança em Deus. Muito bem. Tendo casado, qual foi sua participação no processo dele enquanto homem casado agora? Era uma nova fase, estava convertido, bom homem, bonito, né? Se vendo agora, se relacionando com uma mulher, mas você participou de um momento que foi novo para você também, né, Ramon? Sim. Um homem casado. Vou aqui, só para você ir pensando aí como dizer a respeito disso, como foi para você se encontrar casado e agora dar responsabilidade de cuidar de uma mulher? Primeiro, eu tinha muito medo do primeiro contato sexual. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência sexual com mulher. Então, assim, eu não sabia como seria, tinha todas as minhas dúvidas referente a essa questão. A esse encontro. E esse medo, eu creio que era um medo normal, porque era como se eu fosse virgem com mulher, porque eu nunca na verdade era virgem, porque eu nunca tive nenhum relacionamento sexual com mulher. E, para mim, foi uma surpresa, porque, para a glória de Deus, eu não tive nenhum problema e até hoje nós somos felizes e completos nisso.
E como foi para você, então, viver essa nova fase da vida dele? Para mim foi tudo lindo, porque Deus, Ele preparou tudo no jeitinho dele. Eu deixava na mão de Deus. Deus, que for daqui para frente, o Senhor esteja no controle de nossa vida. E foi assim. Vocês passaram por algum tipo de crise? Todo casal passa, né? Ok, Sim. geral. Vocês tinham um adendo aí, uma questão que quer queira, quer não, ainda era um processo. A vida é um processo para todo mundo, todos nós. Todos os dias eu estou em processo. Todos os dias, todos nós que estamos no reino de Deus, que aceitamos a Jesus, processo. Ou de processo para frente ou retrocesso para trás, né? Se alguém abandona os princípios e é assim a nossa vida. Que tipo de crise vocês enfrentaram? Vícios na pornografia. Ainda apareceu o vício na pornografia? Eu tinha um outro problema muito sério voltado para essa questão sexual, vícios em ambientes pornográficos. Quais são esses ambientes? E isso é muito sério. Eu vou abrir isso aqui porque é algo que eu vivi hoje, para a glória de Deus, nós já vivemos uma restauração nisso. Graças a Deus. Mas existem ambientes como banheiros de shopping centers, banheiros de rodoviária, banheiros de aeroporto, que são ambientes pornográficos, e eu comecei a viver um vício dentro desses ambientes. De masturbação, de troca de olhares com homens, nunca no ato sexual feito, mas nesses ambientes eu comecei a viver esse ciclo vicioso casado com ela. E aí o que aconteceu? Nós estávamos em um shopping center fazendo compras e eu tive essa queda, fui ao banheiro, tive essa queda e sentei com ela. Após ter saído do banheiro, segurei na mão dela e confessei tudo. Disse, olha, eu acabei de cometer isso, isso e isso. E o que mais me impressionou foi a resposta dela. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E é literal. Porque quando ela tem essa sabedoria em Deus, todos os vendavais, todos os problemas que vierem, são alicerçados em Deus. Então, há resposta para os problemas. E ela olhou para mim e disse para mim que tinha se casado comigo e que estava comigo em todas essas lutas e que eu ia vencer. Então, eu fiquei pensando que ela talvez ia romper o casamento, ia me expor, sabe? E não foi, pelo contrário. Ela compreendeu que era um processo e me ajudou nesse processo para sair desses ambientes. E eu costumo dizer que nós somos curados para curar outros, né? Estou expondo isso aqui a algo muito particular nosso, Deus. Mas eu espero que esteja ajudando pessoas que talvez tenham vivido ainda essa prisão. E quero te dizer, para você que me ouve, que tem saída e parte de confessar aonde está doendo e aonde é o erro. Que maravilhoso. E você, de verdade, eu acho que de todos os momentos, esse foi em que mais apareceu em você uma mulher cristã, daquela menina que passou 5 anos orando em família e você com Deus e jejuando para entrar num relacionamento que tinha tanto para dar errado, viu? Muita coisa para dar errada. E você foi essa mulher corajosa, de fibra, coerente. Coisa linda. Obrigada. Como foi aquele... Fala você, a sua versão daquele momento, assim. O que te levou a dizer aquelas palavras mesmo? Apenas eu senti e pedi a Deus que Ele me direciona sempre no passo dEle. Eu disse que eu estou feliz junto com Ele, vamos vencer junto no Senhor, buscando Ele e sempre pedir ajuda ao nosso Senhor, né? E a partir dali, então, começou a haver a restauração. Restauração. É por isso que você diz, como disse anteriormente aqui na nossa conversa, que hoje você não é um homem hipócrita com um discurso e uma vida. A tua esposa é testemunha disso? Ou vocês estariam fazendo um teatro juntos? Não. É um processo. Costumo dizer que o pecado é algo que vai estar sempre ao nosso redor, né? E foi dado esse direito de sim e não. Então, todos os dias, em lugares menos esperados, o pecado está ali para que você caia, né? E hoje, mais um exercício, eu evito esses ambientes. Eu entendo que são gatilhos, né, para que venha uma queda. E compreendo que sou fraco, que isso é muito importante. Compreendo o que Paulo disse referente a fugir da imoralidade sexual. E
nós temos vivido isso de uma forma verdadeira. Na nossa vida tem hoje obtido êxito essa verdade do Evangelho, porque confessar é algo muito difícil. Confessar o erro, expor o erro é difícil, mas é necessário para que haja uma restauração em Deus. O que fez você, lá naquele último episódio, sair dali decidido a contar para ela? O amor que eu tenho por ela. Ai, que bonito. É sempre o não amor que tem que ser, né? Ela não merece uma mentira, porque ela é muito verdadeira comigo. E o que mais doía nessas ocasiões era que primeiro eu estava mentindo para mim mesmo e segundo eu estava mentindo para ela. E o que mais trouxe vida para dentro da nossa relação foi o confessar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então, hoje nós alcançamos a misericórdia não por mérito, mas por reconhecer a nossa fraqueza, a minha fraqueza no caso, e obter essa misericórdia de Deus. Maravilhoso. Deus continue abençoando muito, muito, Amém. muito. Amém. Me faz muito feliz ser testemunha de uma história como estas e de termos aqui a oportunidade aberta e ainda mais que você trouxe um elemento aqui que não estava nem previsto. Verdade. E você sentiu de abrir, né? Legitimamente você poderia ter ficado quieto, mas é para você ver que o discurso aqui não é um discurso de forçação de barra, é de ser humano se abrindo e não negando nenhuma área sombria da sua vida. Ela existiu, esta outra existiu, eu usei drogas, eu vivi a homossexualidade mesmo. E um homem que é adulto vai dizer, eu nunca tinha vivido uma experiência sexual com uma mulher. E ele casa com uma menina de família, bonitinha, nunca tinha tido uma experiência nada parecida com a do Ramon. E você se lança nisso, mas com muita sobriedade. Então você encontra aí sabedoria, você encontra o agir do Espírito de Deus. Dá para perceber nitidamente que se dá na sua vida, o que se dava na vida de homens da Bíblia. A Bíblia não esconde o pecado de Davi, a Bíblia não escondeu a mentira de Abraão, a Bíblia não escondeu nada de ninguém. É tanto que tem gente que não acredita na Bíblia porque olha para a Bíblia e vê horrores. Mas se a gente olha para a vida humana, para o ser humano, para a história, é uma vida horrorosa. Olha para a história do mundo, é uma história horrorosa. De mortes, de guerra, de sabe, rasgar o outro ao meio. Essa é a história do ser humano. Mas tem a história que nós acreditamos, que é que um dia Deus, miraculosamente, não adianta você querer que o pastor explique, que ninguém explique, não há explicação. É o único Deus do qual se tem notícia que se transformou em gente para saber do que o Ramon está falando, para saber o que é uma luta sexual, porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Em todas. Se foi, então ele foi tentado em todas as áreas que o Ramon foi tentado, que eu sou tentada e a Rayane é tentada e todos nós. Então não existe precedente na história de um Deus que se fez semelhante a um de nós. Como um Deus vira homem, homem Deus? Não dá. É só para aceitar a graça e ver uma verdade vivida assim às claras, sem negar as sombras, mas dizendo, eu fui tirado das trevas e fui trazido para o reino da luz. E eu vejo 2 iluminados à minha frente. Que bom. Amém. E muito obrigada por Amém. isso. E eu te convido a dizer a quem está ali em casa, do seu coração, para nós fecharmos esse nosso ciclo de conversa com a minha gratidão pela presença de vocês aqui. Amém. Antes de mais nada, eu quero dizer que o Senhor é um Deus que muda histórias, Ele mudou a minha história, e que você que me ouve, saiba que nada do que eu disse aqui foi com ódio, foi com preconceito, mas com amor em Deus. Ele é capaz de mudar a sua vida. Ele pode mudar qualquer quadro na sua história. E confia nele, espera no Senhor, que Ele pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Maravilhoso. Amém. Rayane, Deus te abençoe também. Amém. E com a presença destes 2 queridos, a Rayane e o Ramon,
nós ainda queremos deixar algo no seu coração para confirmar tudo o que nós dissemos aqui. No reino de Deus não existem ex-gays, ex-adúlteros, ex-isto ou aquilo. No reino de Deus, somos novas criaturas. Somos tirados das sombras e colocados na luz. Isso não acontece porque fazemos mudanças exteriores, mas porque algo inexplicável acontece dentro de nós. O amor de Deus nos convence, nos ensina, nos corrige, nos faz enxergar a vida na direção de Deus. Visão que alcança o filme da nossa existência. Saímos das mãos do Eterno. Em nossa mente foi escrita a lei do seu reino, mesmo andando por terras distantes, fazendo escolhas sem considerar que temos um dono, um Senhor. Há dentro de nós uma marca da criação. Podemos ir a qualquer canto do universo, negando essa verdade, seguindo nossos desejos, nossas ideias, mas uma criatura jamais será feliz longe do seu Criador. Uma hora vai voltar, vai saber que o nosso destino é em Deus e o seu amor. Um desejo sexual ou de qualquer outra espécie não se compara à paz que encontramos em Jesus. Bem que ele mesmo disse: há quem se fez celibatário por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Ou seja, há quem em circunstâncias dificílimas tenha negado a si mesmo para ser um seguidor de Jesus, o Filho de Deus. É porque vale a pena. É isso. Rayane, também quero agradecer especialmente a você. Amém. Eu sei que você é muito tímida, muito reservada, é a mulher que fica cuidando ali, mas não é de vir a público falar, mas aceitou o desafio. E eu quero te agradecer e ainda te pedir um esforço a mais. O que você diz às mulheres com os desafios de esposas, os desafios de ser mulher na vida e especialmente dentro de um casamento? Primeiramente, busca o Senhor, porque Ele é o Deus que é capaz de colocar uma pessoa especial para você, uma pessoa que você mereça. Não fica desesperado procurando uma pessoa que você não merece. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quando tira a pessoa certa, quando coloca a pessoa certa e quando tira a pessoa errada da sua vida. Que eu vivi isso também. Você viveu frustrações, né? Sim. E dentro do casamento você experimentou o melhor de Deus. Eu vivi o Tudo melhor que Ele orou, tinha para mim. né? Que Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Ricamente, Amém. você já é abençoada. Amém. Ramon, muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe muito o seu ministério como um homem que está levando a palavra. Não se levando a si, mas levando o Senhor Jesus à frente. Deus abençoe. Obrigada, pessoal, pela companhia. Até a semana que vem. Que estas palavras tenham chegado ao seu coração e dê frutos de vida. E você seja feliz. Em qualquer área da sua vida, Jesus pode agir e te fazer feliz. Até a semana que vem.